Celebramos o 29º domingo do tempo comum, Dia Mundial das Missões. É o dia em que a Igreja celebra essa dimensão essencial e permanente da Igreja. Ela é sempre missionária. E ser missionário é testemunhar em qualquer lugar e em qualquer situação a sua fé. Testemunhar o que nós acreditamos sem querer dominar e nem impor a ninguém a nossa maneira de pensar, mas também sem nos omitirmos e escondermos, mas buscarmos vivenciar e anunciar a esperança, a força e a coragem, mesmo em tempos tão difíceis. E nesse tempo litúrgico, nós vamos sendo instados, provocados a ouvir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus tenha incidência sobre a nossa vida. Se nós ouvimos a palavra de Deus por distração ou até por piedade, por devoção, se a palavra de Deus não incide na nossa vida, então não muda nada. Não, nós poderíamos até nos perguntar: o que a palavra de Deus já mudou na minha vida? Será que tem alguma coisa que mudou em mim por causa da palavra de Deus? Se não, podemos cair na dura realidade de dizer: já ouvi tantas vezes a palavra de Deus, mas não mudou nada. Eu continuo pensando do mesmo jeito, achando as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas. Não mudou nada na minha vida. Então quem me educou? Quem nos educou? Não foi a palavra de Deus. Foi alguma outra palavra, ou algum outro interesse, ou algum outro valor. Às vezes nós estamos tão seguros de nós mesmos, mesmo na insegurança do dia a dia, que não permitimos que a palavra de Deus mude alguma coisa na nossa vida. Parece que mudar é fraqueza, mas na verdade, mudar é coragem. Na vida, nós temos que experimentar muitas situações de mudança, de transformação, principalmente sair do foco em nós mesmos para voltarmos para os irmãos. O Papa Francisco tem denunciado muito na igreja o que ele chama de autorreferência, ou eu sou autorreferente. Eu penso tudo a partir de mim, dos meus interesses. E é isso que o nosso mundo nos ensina. E aí tudo passa a ter referência em mim. O Papa denuncia isso. E nós vamos ver no Evangelho de hoje que Jesus nos ensina que quem quiser ser o primeiro, seja o que serve, seja o último, e nunca estar acima de ninguém, porque o amor de Deus está em nós, está sobre nós, está conosco. Deus está conosco, porque Deus é Emanuel. E no Evangelho de Marcos, o Tiago e o João, filhos de Zebedeu, são dois apóstolos que deram muito trabalho para Jesus. Tiago, João, Pedro, os três discípulos que tiveram muita dificuldade de entender Jesus. Por isso eles brigam muito com Jesus. E eles não entendem o que Jesus está falando. A gente poderia colocar Tiago, João, Pedro e 3 pontinhos para que a gente colocasse juntos o nosso nome, que também damos muito trabalho para Jesus. Porque como é difícil entender o que Jesus diz. Sabe o que acontece? Quando a gente não entende o que Jesus diz, a gente põe na boca de Jesus o que a gente quer que ele diga. Então a gente põe na boca de Jesus uma porção de coisas, ou usa a palavra de Jesus segundo os nossos interesses. A palavra de Jesus não pode ser usada para justificar nossos interesses, mas temos que ler a palavra de Jesus com humildade e simplicidade para ver o que ele quer, o que ele nos diz. Vejamos o que os 2 irmãos foram falar para Jesus. Queremos que você faça o que nós vamos pedir. Isso é pedido? Ou isso é uma ordem? É uma ordem para Jesus fazer o que vamos pedir. É difícil a gente rezar para Jesus dizendo: o que queres que eu faça? O que queres de mim? Dificilmente a gente diz: estou aqui para fazer o que tu queres, Senhor. Faças de mim o que quiseres e o que fizeres de mim, eu estarei feliz.
O interessante é que quando alguém faz uma pergunta a Jesus, ele quase que ironicamente responde com outra pergunta dizendo: o que vocês querem que eu vos faça? Eles não são nem um pouco modestos, os 2 discípulos. Nós queremos um lugar à tua direita e outro à tua esquerda quando você estiver na sua glória. E eles queriam nada mais, nada menos do que estar à direita e à esquerda do rei. Queriam o poder. Por isso que Jesus disse para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Na verdade, quem é que ficou um à direita e outro à esquerda de Jesus? Não foi o Tiago nem o João, porque eles tinham fugido, eles não ficaram do lado de Jesus na cruz, à direita nem à esquerda. À direita e à esquerda de Jesus na cruz ficaram os considerados malfeitores, subversivos iguais a Jesus. E Jesus pergunta para eles: vocês por acaso vão beber, ou podem beber, o cálice que eu vou beber e passar pelo batismo que eu vou passar? Isto é, pela dificuldade, pela rejeição, pela humilhação, pelos desafios, pelas escolhas que eu vou fazer? E os 2 discípulos não se dão por vencidos, são prepotentes, ainda respondem: podemos. Ah, sim, podemos. Jesus continua: vocês vão beber o cálice que eu vou beber, isto é, passar pela dor que eu vou passar. Mas quanto a dar um lugar à direita e à esquerda, Jesus diz que não depende dele. É para aqueles que foi reservado, ou seja, para os últimos. Eles queriam ser os primeiros. Os primeiros lugares são para aqueles que são postos para trás. E diante disso, Jesus os chamou. Interessante, Jesus chamou os apóstolos, porque eles estavam longe, porque eles acompanhavam Jesus, mas não seguiam. Por isso Jesus os chamou. Jesus todo dia nos chama, porque não basta dizer sou cristão, sou católico. É preciso que estejamos seguindo Jesus. Ele disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam? Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o grande, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem, isto é, Deus, que se faz humano, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Jesus desconcerta o nosso pensamento. Como ele nos chama a atenção. Nós vivemos do mundo que quer a força para ser servido. E Jesus diz: Deus vem para servir. O que é servir? É estar a serviço da vida, a serviço dos fracos, dos pobres, dos pequenos, a serviço dos infelizes, dos abandonados, porque o amor de Deus não é amor que se impõe, é um amor que se propõe, que liberta e que salva. Que a palavra de Deus entre na nossa vida e nos descongele a nossa frieza e o nosso individualismo, o nosso egoísmo e nos faça mais solidários e fraternos. Assim seja.